No mundo global de hoje, a importância do inglês não pode ser negada e ignorada, pois o inglês é a língua mais comum falada em todos os lugares. O inglês desempenha um papel importante no crescimento de um crescimento. Com a ajuda do desenvolvimento de tecnologia, o inglês tem desempenhado um papel importante em muitos setores, incluindo medicina, engenharia e educação, que, na minha opinião, é a área mais importante em que o inglês é necessário. Neste artigo são mencionadas dicas e truques que ajudarão a melhorar o inglês. Falar em inglês tornou-se o mais importante no cenário de hoje. Onde quer que você vá, o inglês é o idioma mais falado e se você não sabe falar, então pode ser uma questão de comunicação importante. É a escola, a faculdade, as entrevistas de trabalho ou a socialização falando em inglês é a primeira preferência em termos de comunicação. Mas não é importante que todos à nossa volta possam falar inglês fluente. Você não pode falar inglês perfeito, falando 5 minutos por dia, requer muita prática, mas você pode minimizar o tempo necessário para falar inglês fluente por algumas dicas e truques. Não seja estudante. Ao aprender algo, é muito importante ter a mentalidade certa. Faz a diferença entre sucesso e fracasso. Pare de pensar que você está aprendendo inglês que irá torná-lo nervoso. Pense que você está falando inglês que irá torná-lo muito mais confiante. A confiança ajuda você a usar o inglês que você já conhece de maneira efetiva. Não estude muita gramática. A chave para aprender inglês é ter um equilíbrio entre leitura e prática. Falar inglês fluente não significa usar gramática correta, mesmo falantes de inglês nativos fazem erros de gramática. A fluência é poder comunicar-se. Ouvir, aprender e ler não é suficiente. Ouvir, aprender e ler são os aspectos mais importantes de qualquer linguagem, mas estes não são suficientes. Também se deve praticar. É muito normal que os bebês aprendam a falar primeiro, se tornem fluentes, então eles começam a ler e escrever. O inglês é uma linguagem estranha. Sim, você leu direito. Às vezes, o inglês não faz nenhum sentido. Pronúncias como leitura, rede, leitura, vermelho, muda dependendo do passado e do tempo presente. Mas se você tentar encontrar razões para tudo, é muito comum para você ficar. Então, é melhor memorizar as estranhas expectativas e seguir em frente. Saiba mais de ouvir. A maioria dos alunos tenta entender as palavras que o falante nativo fala. Sem dúvida, é importante, mas o falante nativo pode falar muito rápido e algumas palavras que não podem ser entendidas pelo aluno. Neste caso, artigos de gerenciamento de negócios, tente entender como ele fala. Deve notar-se quais as palavras que a pessoa usa para vincular uma frase e lembre-se desses pequenos detalhes quando você fala em seguida. Algumas maneiras que podem ser úteis enquanto aprendem a falar inglês é assistir filmes em inglês com legendas e lê-los com muito cuidado e ler livros em inglês. Eles irão ajudá-lo a fazer frases e a relacioná-los uns com os outros. Conclusão. Pode ser difícil para os iniciantes começar, mas eles devem seguir as dicas e praticar regularmente porque a prática faz você perfeito. É muito importante ter confiança ao falar inglês e sempre deve ler livros e ouvir o falante nativo com muito cuidado para que os erros mais pequenos possam ser evitados.